A maioria dos escritórios de arquitetura e interiores não está aproveitando inteligência artificial no processo de projeto da forma que deveria. E aí, o que eu consigo aproveitar bem com o IA aqui? Percebe que a gente trouxe alguns elementos também que não são só o projeto, mas alguns detalhes pequenos. E aí, assim, a música ela vai contando um pouco do conceito do projeto. Aqui, as IAs de vídeo não estavam tão avançadas, eu vou te mostrar como que está agora. Olha o somzinho. E esse vídeo especial aqui do Projeto Invisível sobre processo de projeto e inteligência artificial, ele traz justamente para você essa visão. Eu quero te mostrar por que eu acredito que a maior parte dos profissionais de arquitetura e interiores não é uma questão de não estar, não vai aproveitar o máximo da inteligência artificial no seu dia a dia, e você vai entender por que o Projeto Invisível tem tudo a ver com isso. Esse vai ser um daqueles vídeos onde não estou passeando aí pela rua, a gente vai conversar sentado aqui no escritório, mas eu precisava colocar ele dentro do nosso documentário, porque eu não consigo mais ver hoje você falar de eficiência de processo de projeto, falar de produtividade, sem colocar a inteligência artificial no meio. Já imagino que grande parte de vocês que estão me assistindo aí já estejam também usando IA no dia a dia. Felizmente, a gente está num momento onde é do interesse das grandes empresas de inteligência artificial que isso esteja acessível no dia a dia das pessoas, e é exatamente o mesmo movimento que aconteceu lá nos anos 80, quando a Microsoft pegou os computadores que eram de uso comercial e etc., só dentro das grandes corporações, e trouxe para o uso doméstico. Isso foi lá nos anos 80. Agora a gente está vivendo, desde o ano passado, basicamente, exatamente o mesmo movimento, só que é um movimento que veio para trazer inteligência artificial para uso doméstico, e hoje muita gente está usando, e a gente, né, como profissionais que estão no dia a dia aí de projeto e conectados com tecnologia, não pode ficar para trás. Só que, quais são os pontos que eu vejo que você precisa ter atenção? Você já vai entender onde eu quero chegar. É você entender que a inteligência artificial ela é capaz de otimizar, acelerar e te ajudar a desenvolver todo o seu processo de projeto. Eu quero te chamar a atenção para você não ficar vislumbrado, né? Eu gosto de chamar os emocionados aí da IA, só com a parte de representação. Porque de nada adianta você ter um processo de projeto desestruturado, desorganizado e ter boas apresentações. É igual aquela pessoa que tem um projeto ruim, mas tem um renderzão da NASA. Então, nenhum render fantástico, um vídeo com IA, com a pessoa passeando, ou a isométrica com as pessoas andando, vai salvar um projeto ruim. Lembra sempre do objetivo principal do nosso trabalho, como arquitetos e designers de interiores. O foco é o projeto. A representação do projeto, ela tem que ser apenas um extra, apenas algo que vai trazer para o projeto mais brilho. Então ele tem que ser só o verniz. Não adianta você invernizar e deixar bonito um projeto meia boca, um projeto mal feito. E qual que é o principal ponto que eu estou percebendo que a maior parte dos arquitetos vai errar? Não ter um processo estruturado e organizado de projeto para plugar inteligência artificial ao longo desse processo. O que a maioria está fazendo hoje? Tendo várias sacadinhas de IA em várias etapas soltas do processo de projeto, onde não existe uma linha mestre que conecte isso tudo. O meu ponto aqui é: você precisa ter o teu processo como base, como espinha dorsal natural de desenvolvimento, e as IAs te ajudando ao longo desse processo, carregando essas informações ao longo do tempo. O Philip Kotler, que é um dos maiores, um dos pais aí da administração moderna e também do marketing, ele diz o seguinte: cara, nada mais inútil do que fazer bem feito o que não deveria ser feito. Isso é uma coisa que eu estou percebendo muito as pessoas fazendo, que é usando IA só para ser legal,
mas fazendo várias coisas dentro do processo de projeto que não deveriam fazer. E por que você deve dar atenção para isso e dar foco para a estruturação primeiro do teu processo de projeto? Veja bem, o prompt do arquiteto é o processo de projeto. Então, para você saber exatamente o que você precisa fazer, ter todas as entradas claras do que você precisa fazer e a expectativa correta do que vai sair no teu projeto, ter toda aquela previsibilidade que a gente busca em um escritório saudável, que consegue entregar com consistência, com qualidade, você precisa primeiro do processo. E aí depois você pluga as IAs para te ajudar a fazerem isso. E o ponto aqui é que se você estiver usando inteligência artificial sem organização, basicamente você está expandindo o caos, né? Então, da mesma forma que você trabalha com um projeto pequeno, desorganizado, se você recebe projetos maiores no teu escritório desorganizado, você vai só ficar ampliando o caos. Não adianta você vender mais, não adianta você ter mais projetos, ter mais clientes com a casa desorganizada. O teu escritório não vai crescer. E com as IAs é basicamente a mesma coisa, porque se você já usa inteligência artificial, você já entendeu o seguinte: bons prompts, né, que são os comandos, vamos dizer assim, bons comandos vão te dar bons resultados dentro de qualquer coisa. Seja você está usando IA de texto só, você está usando IA para criar imagem, para criar vídeo, bons prompts vão te dar bons resultados. E se você tem um bom processo de projeto, você tem as suas IAs já alinhadas com o que você faz, da forma que você faz, e o resultado que você vai receber já está dentro da expectativa. E olha que curioso, é exatamente assim que sempre aconteceu no nosso dia a dia, sem inteligência artificial também. Ou seja, se você tem um processo bem organizado dentro do teu escritório, quem trabalha com você, por exemplo, ou seja, o teu primeiro estagiário, um júnior, o teu time inteiro, eles já sabem exatamente o que precisa ser feito, como ser feito, e vão te entregar da forma que você gostaria. Se você já contratou e tentou crescer a equipe e viu que tentando crescer você está tendo ainda mais trabalho, mais dor de cabeça e menos produtividade, é justamente por causa disso. Você não tinha o processo de projeto alinhado para as pessoas saberem o que fazer. E com as IAs é exatamente a mesma coisa. Então você precisa trazer essa direção para justamente ter isso alinhado com as IAs e trazer o resultado que você está buscando, que você está esperando. Aí sim, no meu ponto de vista, você vai conseguir aproveitar da melhor forma possível e implementar no teu dia a dia sem que fique um monte de coisa solta e você não precise ficar usando inteligência artificial somente na parte da representação. Vamos combinar que é legal, os videozinhos onde os ambientes se montam, né, e aí isso se transforma, uma coisa se transforma em outra coisa e tal, é legal, é divertido de fazer, pode servir para marketing, mas para uma apresentação, por exemplo, de projeto, dependendo da forma que você usar, você acaba perdendo só tempo, tá? E o que me deixa feliz é porque em todo esse tempo já estudando processos, organização e etc., eu percebo que esse hype todo de inteligência artificial e que é correto que haja, porque realmente é revolucionário, ele só reforçou até agora as minhas crenças, que é, se você tem uma boa base, você consegue crescer, expandir, escalar com segurança. Se você pegar as empresas que mais crescem, seja qual o nicho que for, você vai entender que primeiro a pessoa vai ter antes de crescer, primeiro a empresa vai precisar de pessoas, vai precisar de processos e depois ela automatiza esses processos. Se você pegar e usar IA, ou seja o que for, para tentar escalar o seu escritório sem ter os processos, o que vai acontecer é que você vai escalar o caos, como eu acabei de comentar. Então, essa visão de inteligência artificial, ela hoje, né, ela não atrapalha em nada o processo de projeto que a gente já criou até aqui, o que já foi desenvolvido e o que a gente já validou. Bem pelo contrário, qual que foi a primeira coisa que eu fiz do ano passado, foi o começo de 2024, quando foi lançado o ChatGPT, que todo mundo começou a usar. Eu olhei assim e falei, cara, quer dizer então que essa
essa LLM aqui, né, que é o modelo que interpreta e usa aqui as informações, quer dizer então que ele consegue processar texto, consegue entender o que está ali, e eu consigo perguntar para ele os textos que eu mandei para ele. A primeira coisa foi que me veio na minha cabeça. Não, então peraí. Primeira coisa que eu fiz quando eu entendi isso foi, eu transcrevi todos os meus cursos, transcrevi todas as minhas aulas, eu peguei todas as dúvidas que os meus alunos tinham me mandado lá na Hotmart, pedi para a Fernanda, que é nosso suporte, fazer, ela categorizou e catalogou todas as dúvidas. Eu tenho no meu celular, eu já respondi quase 40 mil stories aí no Instagram desde 2019. Isso aqui tudo se transformou em base de conhecimento. Então, falei, cara, se as IAs conseguem acessar o conhecimento, então quanto mais estruturado e organizado eu tiver o meu conhecimento, mais eu vou conseguir fazer essas IAs trabalhar como se fosse uma versão ciborgue, um clone de mim. E aí eu tenho mais tempo para o offline, vamos dizer assim. Então você pega todo o teu conhecimento, documenta, organiza, e aí a tua equipe e outras pessoas, etc., podem acessar esse conhecimento sem precisar de você. Qual que é o maior gargalo de crescimento de qualquer negócio, de qualquer escritório? É o dono que tem o conhecimento todo na cabeça dele. Você já deve ter me visto falar essa frase algumas vezes, né? Então, não seja o gargalo do teu escritório, tire todo o conhecimento da sua cabeça. E agora, com o IA, está muito mais fácil você fazer isso. Então, antes de você dar toda a atenção para a imagem, para vídeo, etc., se preocupa com isso, em tirar o conhecimento da sua cabeça. E é legal porque hoje está cada vez mais fácil você fazer isso. Então, você pode, por exemplo, gravar um vídeo, a tela do teu computador explicando para alguém do teu escritório como fazer um determinado passo do processo, ou um determinado processo, seja lá de projeto, seja do que for, que você tem que fazer, seja emitir um boleto. Grava o vídeo, não precisa nem você aparecer na tela. Documentou no vídeo, ótimo. Agora você já tem o vídeo, você já tem a transcrição do vídeo, e você pode usar essa transcrição para, por exemplo, fazer um playbook, que seria um passo a passo de como executar aquilo ali. Então veja, uma atividade que você fez em 2 minutos, 3 minutos, e que você precisaria fazer ela mais 50 vezes ao longo do ano, você faz uma vez, usa IA para construir documentação, e ótimo, já saiu aquilo da sua cabeça. Por que eu acredito e aí eu fiquei feliz pela decisão de ter decidido começar a ensinar em 2019. Porque eu peguei todo o conhecimento que eu já tinha de projeto, na época eu só tinha um treinamento de projeto, que é a nossa certificação projeto de primeira, eu já tinha tudo feito. Então, o treinamento já tinha sido atualizado, com tudo do jeito que a gente faz aqui agora, e eu já tinha todo esse trabalho feito, eu já tinha tudo gravado. Então, eu vou te mostrar aqui alguns exemplos de como é legal você ter esse alinhamento personalizado, com uma base de conhecimento da forma que você faz o que você faz dentro do seu escritório. Essa é a base para você conseguir usar no teu dia a dia do escritório com eficiência a inteligência artificial. Então, qual que seria esse processo que você tem que dar atenção agora? Documentar tudo que você puder, transformar esse material em texto estruturado, organizado, e a partir disso fazer a construção aí dos teus agentes, dos teus GPTs e tal, etc. Se você quiser entender um pouco mais como fazer isso, eu vou aproveitar para deixar um convite. Não sei se vai estar disponível ainda no dia que você estiver vendo esse vídeo, mas agora, dentro dos nossos workshops, como o Workshop Projeto de Primeira, eu vou fazer um dia inteiro para a gente falar de inteligência artificial também, para unir as duas coisas, processo de projeto e como você potencializar todo o teu processo com inteligência artificial. Então, se tiver disponível na data que você estiver vendo, o link vai estar aqui embaixo, se não, estará na minha bio lá do Instagram, você consegue me achar lá, tá bom? Então chega aqui que eu vou te mostrar algumas formas legais que eu tenho usado aqui para fazer, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, chega aí. Bom, já que eu sei que você é uma pessoa visual, né, se não fosse, teria feito administração, então eu vou te mostrar. Vou começar aqui por um case muito legal, que eu até apresentei num congresso de interiores no ano passado,
que já falando sobre IA e etc. E o que a gente fez? Eu peguei o conceito de um projeto que ele já havia sido desenvolvido com a ajuda de inteligência artificial, com base no briefing, conversa com o cliente, etc e tal. A gente criou para esse empreendimento, olha que sacada. Vou te mostrar aqui na tela, ó. Esse aqui é o site do empreendimento que a gente fez. Todos os interiores, etc. Usamos imagens aí para a inteligência artificial para fazer upscale, melhorar a qualidade das imagens para lançamento. Fizemos todo um escopo redondinho para a construtora fazer o lançamento. E aí a gente criou, além do conceito, toda a parte escrita, tudo o que for necessário para apresentar o conceito para os novos clientes, para valorizar, né, esse projeto que a gente desenvolveu. Isso culminou em algo que eu achei super original, que eu não vi por aí ainda, e já faz 1 ano e pouco que a gente fez, que foi uma música com o conceito do empreendimento, e a gente fez melodia com o IA também, fez tudo. E o sonzinho ficou muito legal, e eu posso dar play aqui porque afinal, né, a gente que fez, não tem direito autoral, afinal, né, tá tudo certo. E olha só que legal. Diegão, você tá conseguindo pegar bem aí? Olha o sonzinho. Na cidade grande, onde o vidro é rei, surge um canto verde, onde a paz se faz lei, um refúgio raro. E aí, assim, a música, ela vai contando um pouco do conceito do projeto. Aqui as IAs de vídeo não estavam tão avançadas, eu vou te mostrar como que tá agora. Olha o somzinho. É o verde molhar, é o canto escondido no meio do mar, é a vida que cresce. Muito legal. Então esse projeto ele foi aprovado em 3 minutos pelo... Eu não vou colocar todo aqui, é só para você entender. Depois, se quiser, você pode me pedir, eu consigo compartilhar o link. Esse projeto inteiro, ele tem uns 1.000 e tantos metros quadrados de interiores que a gente projetou, e ele foi todo aprovado de primeira em 3 minutos. Então, mas por que isso... A hora que acabou, o dono da consultora falou, cara, eu tô arrepiado, porque, assim, ficou tudo muito amarrado. Vídeo por vídeo, música por música, quando ele é genérico, ele não vai ter tanto impacto. Agora, se você consegue, ao longo do teu processo de projeto, vir carregando essas informações e culminar em uma apresentação onde reforce todos os teus porquês do projeto, de fato, como eu gosto de defender que um projeto de primeira tem que ser feito, aí você tem um impacto real e do uso de inteligência artificial, não é algo genérico. Agora, deixa eu te mostrar aqui um outro vídeo de um outro empreendimento que a gente está fazendo. Dá um zoom aqui na imagem, Diegão, só cuida para não pegar nome, nada aqui, porque ainda está em fase de pré-lançamento e tal, então não dá para mostrar, né, muitas coisas. Mas olha o nível de realismo agora, tipo 1 aninho de diferença, e assim, eu quero te ensinar a fazer isso não é complicado. Mas de novo, conceito bem redondinho, olha o que você consegue, você consegue alcançar. Esse aqui, quem fez esse vídeo foi o Henrique, que é o nosso estagiário. O Henrique manda bem demais. E olha que legal, dá uma olhada. Percebe que a gente trouxe alguns elementos também que não são só o projeto, mas alguns detalhes pequenos. Fantástico, né? E olha que é uma
algo que a gente trouxe a partir do nosso... A gente trouxe olha que interessante, a gente trouxe esse vídeo, não é um vídeo para lançamento, esse aqui não é um vídeo para lançamento, apesar da qualidade estar excelente, poderia muito bem ser um vídeo para lançamento, mas esse aqui não é esse é um vídeo de conceito pré-criação. Então, esse empreendimento tem uns, se eu não me falha a memória, acho que uns 1.500 metros quadrados, eu não lembro muito bem, as áreas de lazer são bem grandes, assim, tem muita coisa para criar. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tá nas últimas 2 semanas de criação dele, e a gente apresentou esse vídeo para alinhar com a construtora. Olha, a gente imagina levar o projeto para esse caminho. O que vocês acham? Então ele não é um vídeo de apresentação de projeto, ele é um vídeo de apresentação de conceito, é como se fosse um moodboard vivo, vamos dizer assim. Isso é uma das coisas que você consegue fazer com IA hoje, porque é rápido de fazer. Imagina fazer um vídeo desse com 3D Max, Corona, pelo amor de Deus, isso aqui é trabalho de dezenas de milhares de reais aí, custa muito para fazer e custa muito para vender. Então, só que aqui a gente consegue fazer isso muito mais rápido. Essas sacadas de onde que eu consigo usar a IA da melhor forma possível, ela vem quando você tem um mapeamento e um direcionamento bom de processo, tá? Vou te mostrar mais um exemplo legal aqui na tela, mas primeiro eu quero mostrar aqui para você, ó. Dá uma olhada aqui que engraçado. O Michael colocou um salsichinha no desenho você consegue ver aqui. Eu fico impressionado como está cada vez mais real e mais fácil, né, de fazer isso tudo. Mas eu vou te mostrar aqui, ó, o que eu estou fazendo, que é o meu trabalho atual. No exato momento eu estou desenvolvendo isso, que eu peguei todo o processo de projeto que já está mapeado há muito tempo, e eu comecei a entender assim, ó, cara, onde que eu consigo plugar inteligência artificial em cada um desses passos. Aqui é uma visão geral do nosso método, do processo de projeto, do projeto de primeira. E aí, o que eu consigo aproveitar bem com o IA aqui? Então eu não estou simplesmente dizendo assim, eu sei fazer imagem, eu sei fazer vídeo, não. Eu quero pegar o meu processo de projeto, eu quero potencializar ele inteiro com inteligência artificial, onde fizer sentido, porque tem local que não faz sentido. Sabe? Vai preencher um contrato. Preenche, eu consegui fazer. Só que tem chance de dar erro, você vai enviar para o cliente um contrato preenchido por IA sem conferir? Isso já é uma outra pegada mais de automação, sabe? Não é de IA. Então eu vejo muita gente misturando as coisas e não está aproveitando do jeito certo. Então, claro, não quero ser o dono da verdade, só o Rodrigo sabe as coisas, não, mas eu tenho certeza, e eu gosto muito de fazer as coisas com estrutura, sabe? Eu tenho certeza que esse aqui é um caminho muito legal. E aí, então, como já tem mapeado aqui, ó, todo o processo, e aí, tem todos os passos, né? Todos os passos de todo o processo de projeto, desde briefing, processo criativo, algumas ferramentas que a gente criou e que não existem, por exemplo, o Canvas Criativo, que a gente já falou dele em outras conversas com a Dani. Ter inteligência artificial para fazer isso é demais, né? Eu já tenho alguns agentes que já foram criados desde o ano passado, já estão com os meus alunos, só que agora eu estou no momento de refazê-los, deixar eles melhores ainda, porque as ferramentas atualizaram, as ferramentas estão muito melhores, né? As IAs estão muito melhores, então eu entendi que agora é o momento de fato de ter um fluxo desenhadinho com tudo, e eu te convido a ou participar comigo dos workshops, dos meus treinamentos, para fazer com a gente. Mas se não, faça o seu, mas não deixe de fazer esse processo de documentar e plugar IA depois. Então, eu vou te dar alguns exemplos legais, quer ver? Ó? Eu vou abrir aqui na tela um dos nossos GPTs, que é um dos pragmáticos, né? Esse aqui é o pragmático, é o que já conhece toda a nossa metodologia. Então, se eu perguntar para ele o que é uma R1, ele sabe exatamente o que é uma R1. Então, o que ele faz? Ele vai primeiro buscar na base de conhecimento, ou seja, o que eu treinei ele com o meu conhecimento, ele já sabe, ele já entende. Então, o que é R1? É o início, né, da primeira reunião, né, que a gente tem de briefing, que é a nomenclatura que a gente tem ali. Para que ela serve? Eu preciso de ajuda para fazer, né, algo nesse... executar essa tarefa, ele sabe como executar. Ele tem o caminho, eles têm os direcionamentos,
com as minhas orientações e com o bom senso, de uma forma geral, que as próprias IAs estão fazendo. Então, qual que é a minha intenção com esse trabalho? É ter uma linha mestra que guie o processo de projeto inteiro com IA, um agente, e ter vários subagentes que vão ajudando a executar essas tarefas durante esse processo todo. Como que você consegue fazer isso, Rodrigo? Conseguiria fazer isso agora só jogando prompt no ChatGPT? Não, porque precisa ter o processo desenhado, precisa ter o método, precisa ter a documentação feita para você ter essa coluna vertebral aí conectando tudo. Entende a importância, onde que eu quero chegar? Então, eu não consigo enxergar você trabalhar em alta eficiência com inteligência artificial se não for com essa base sólida. E é exatamente a mesma coisa de sempre, né? Organização, documentação, que toda empresa sempre precisou, e você está plugando uma ferramenta de tecnologia. Cuida para não inverter, tá? Reforçando o que eu já falei 1000 vezes aqui nesse vídeo. Então, outras ideias, você pode, por exemplo, esse aqui é um dos materiais que eu também vou disponibilizar no workshop. Eu acho que eu te convido a participar porque vai ser muito legal. Que é um organizador de primeira, que eu batizei ele, que é justamente para te ajudar a criar documentação e processos. Então você usa a própria IA para te ajudar a organizar as informações para a IA. Isso é muito bom, né? Você não precisa usar o meu, mas pode criar o seu aí também. Já fica a recomendação. Então, conforme você vai conversando, as IAs vão te entendendo mais, vão te conhecendo, e você consegue cada vez fazer esses trabalhos, né, mais rápido e com mais eficiência. Você pode, por exemplo, ter algum especialista em especificação. Por exemplo, eu peguei os meus workbooks de projeto, os meus playbooks, né, de projeto executivo, que é como executar cada planta, todos os exemplos, todos os checklists, e alimentei um outro GPT, um outro assistente, só para ajudar a fazer esse tipo de coisa. Ainda não estamos no momento onde as inteligências artificiais entendem com precisão as plantas, os desenhos, para te ajudar a revisar um executivo com primor, né? Mas chegaremos lá um dia, eu tenho certeza absoluta. E assim que chegar, eu recomendo que você já esteja, né, com isso pronto e organizado para conseguir usar, né, o máximo possível disso tudo ainda. E aí uma outra, indo um pouquinho além ainda, te mostrar aqui, ó, aqui eu não vou abrir ele, tá? Mas é um agente que eu criei para os meus mentorados. Então eu criei um agente para cada mentorado. Eu tenho uma mentoria de gestão, talvez você não conheça, mas é para escritórios aí que já tem clientes, já tem time, já estão rodando. Então a gente faz um diagnóstico, entende o momento, cria um plano de ação, e a partir disso, depois que isso já está tudo desenhado, eu crio um agente para cada mentorado para acompanhar ele. Então, tem metodologia, tem direcionamento e ele conhece a pessoa que está ali do outro lado. Por que eu estou te falando isso? Porque é importante você abrir a tua cabeça para essas possibilidades, mas sem esquecer que para tudo precisa de estrutura, para tudo precisa de organização. E tudo isso que a gente está falando aqui no Projeto Invisível, com todos os outros profissionais, tudo isso vai somando para esse conhecimento. Você acha que eu já não peguei todas as transcrições de tudo que a gente fez até aqui agora do Projeto Invisível, já incorporei isso em otimizações para a nossa metodologia? Com certeza, já está acontecendo, já está sendo documentado no Obsidian. Então, no final desse processo todo, pensa quão fácil vai ser, por exemplo, eu lançar um livro, eu transformar isso em outro material. E o grande convite para encerrar aqui esse vídeo para você é o que eu sempre falei: documenta, tira as coisas da tua cabeça. Quanto mais você tirar, mais fácil vai ser aproveitar. Esse momento não vai ser só um hype, de jeito nenhum, veio para ficar. Então, quanto mais você tiver documentado, organizado, mais você vai colher no curto, médio e longo prazo tudo isso que você aprendeu e trouxe da tua bagagem profissional, porque nenhuma inteligência artificial vai saber algumas coisas do nosso dia a dia. Se você pedir para qualquer IA que seja, crie para mim uma metodologia para aprovar projetos sem alterações, você vê alguma chance disso acontecer? Nunca. Isso não vai acontecer, porque organização, documentação, profissionalismo, essa vivência, ele cria o que nenhuma inteligência artificial
jamais vai conseguir substituir, que é reputação. Se você constrói a tua reputação hoje com profissionalismo, você não será substituído, porque do outro lado que vai estar comprando vai ser outra pessoa. E as pessoas compram confiança, compram reputação, compram profissionalismo. Você precisa dessa base para construir isso para já, tá bom? Episódio de hoje, dessa vez, um pouquinho diferente, um pouco mais sentado, um pouco mais professor, mas eu achei extremamente importante fazer essa pausa, vamos dizer assim, porque daqui para frente não tem mais volta, não tem como falar de uma coisa sem outra. Tá legal? Então, espero que você tenha gostado. Curte aí esse vídeo, encaminha, se inscreve, né, na verdade, para receber aí os próximos avisos dos próximos vídeos. E se você tiver afim, participe aí do nosso workshop de processo de projeto mais IA, que deve acontecer em breve. O link vai estar lá na minha bio e, dependendo do momento, aqui embaixo na descrição também. Espero até no próximo episódio do Projeto Invisível. Valeu!